Começamos mais uma jornada ágil. Hoje falaremos sobre escrita. Olha só quem já chegou chegando. Muito bem-vindo, Edu, Eliette, Raíssa, Sérgio, Cecília. Muito bacana ter vocês por aqui. Na jornada ágil de hoje falaremos sobre escrita, a importância da comunicação não verbal, portanto escrita, nos dias atuais. Como levar a nossa mensagem para os pais, para os filhos, para o profissional, como às vezes formalizar, como escrever aí um eu te amo muito bacana para a esposa através do WhatsApp, que é escrito, né? Então eu vou provocar aqui um pouco a Roseli Boschini, é a nossa convidada de hoje. E claro, eu tenho aqui um conjunto de perguntas, mas o que eu mais gosto de verdade é quando o público sobe aqui para fazer perguntas, para fazer contribuições. A Roseli aqui já chegou, vou colocar a Roseli, vou te chamar aqui para cima e vou colocar você de moderadora também, Roseli. Seja muito bem-vinda. Oi, André, que delícia, que bom estar aqui com você, essa turma linda aqui. Vamos falar um pouco de escrita. Nós vamos por voz, né, Roseli? Mas nós vamos tratar do tema escrito, é isso? É isso aí. Legal. Rô, eu vou de forma ágil e inclusiva, né, uma inclusão ágil, eu vou me descrever para quem não está olhando aí o aplicativo ainda, o Clubhouse, ele não tem todas as funcionalidades auditivas, para quem tem ali alguma restrição. Então, eu sou André Sanches, eu tenho aqui a pele em tom mais claro, eu tô de óculos, minha foto eu tô de óculos de sol, um dia ensolarado, gostoso, e o sol reflete até na minha camisa amarela, tô de camisa amarela. Eu tô de cabelo arrepiado, em geral eu uso o cabelo mais para cima, né, um cabelo loiro mais arrepiado. E eu convidei hoje aqui a Roseli Boschini. Roseli, quer fazer essa experiência de uma audiodescrição para ti? Você sabe que eu nunca pensei nisso, mas eu sou uma baixinha, mestiça, né? Então, meu pai é descendente de japonês, mas eu tenho uma coisa que poucos têm, que é uma disposição assim acelerada, sabe? Então, essa é a Roseli. Adoro o livro, sou apaixonada por livro e acho que é isso. Excelente, Rô. Eu tenho já moderado algumas salas aqui no Clubhouse e aprendido muito, Rô. Tem salas cujos debates inclusivos, debates sobre diversidade, sobre comunidade. A gente teve um talk essa semana, o Arthur, que está aqui na sala, também participou. Poxa, super bacana, sobre comunidades ágeis. E acho que é um aplicativo que, de fato, veio para dar a voz, empoderar mais as pessoas e acolher. É um sentimento muito gostoso de acolhimento. Ontem a gente teve um talk também com o Edu Chiniachik, bem gostoso. Então a gente acolheu um pouco mais o carisma das pessoas, o carisma de todos aqui. Rô, você falou que você adora. De onde você trouxe, Rô, essa paixão pela leitura? Acho que pelo horário já posso falar. Esse tesão pela leitura, esse gosto. E surgiu desde pequeno. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Bom, essa é uma história legal, porque eu tenho 3 irmãos. Um deles está aqui, Eduardo Chiniachik. E é curioso, porque a minha mãe, ela é uma mulher que não teve a oportunidade de ir na escola. Então, ela não frequentou uma sala de aula nenhum dia da vida dela. Porque ensinaram ela que ela tinha que trabalhar. Então, ela trabalhou, ela começou a trabalhar em casa de família muito cedo, mas muito cedo mesmo. E aí passou a vida dela trabalhando. Mas ela achava muito bonito as pessoas lerem. Então ela tinha aquele desejo enorme. E aí o que ela fez? Quando a gente foi nascendo, ela falou assim:
apesar dela ter uma condição não favorável financeiramente, ela começou a comprar livros em coleção. Então aí ela era a coisa mais legal, era o momento mais legal da vida dela, era quando ela podia dar livro pra gente, e quando a gente pegava livro e começava a ler, e às vezes ela ficava perguntando: que história que é isso aqui? Como é que é essa história? Então era super interessante a gente poder ter aquele minuto com ela de explicar alguma coisa para ela, de ensinar ela alguma coisa e de poder compartilhar com ela aquela descoberta da gente. Então foi assim que começou esse desejo enorme por livro, porque ela se interessava muito, ela proporcionava livro para a gente, e aí foi indo. Foi assim minha infância, foi assim minha adolescência, e foi assim na fase adulta. Poxa, a gente se envolve, né, Rô, com as histórias. Eu lembro da minha mãe, poxa, ela devorava os livros da Agatha Christie, meu pai também. Eles sempre foram vorazes de leitura. Eu não puxei tanto plenamente ali como eles. Mas eu vou provocar aqui o Arthur também, para ver se o gosto dele, eu não conheço o gosto pela leitura, porque eu não o acompanho lendo os livros, mas eu sei que ele lê todas as mídias sociais, LinkedIn, Instagram, e comenta e escreve em todas. Então já é um excelente escritor. Arthur, se você quiser comentar aí o teu gosto pela leitura, pela escrita principalmente, óbvio, contribuir aqui com a gente nesse talk gostoso, fica à vontade. Bom dia, Roseli, bom dia, André, tudo bem? Bom, acho que boa parte da minha trajetória como uma pessoa que acabou transformando os espaços onde esteve, né, pegando as pecinhas ali e dando um novo propósito, eu tive como base em 2 grandes livros, né? Eu tive a questão de onde vêm as boas ideias, que traz muito a questão da origem da criatividade, de que forma que ela é composta, e também a estratégia do Oceano Azul, que trazia muito esse olhar de trazer a concorrência como matéria-prima para você anular essa concorrência e navegar dentro da inovação, muito antes da gente pegar essa moda da palavra inovação. Então, eu gostei tanto aí desse universo que, certa hora, eu tive a oportunidade de ajudar meu pai na construção do livro dele, junto com a Roseli, na editora Gente. Em algum momento, a Roseli puxou minha orelha e resolveu que eu também faria o mesmo ali. Então, eu tenho uma relação muito bacana com os livros, com a leitura e agora com a escrita. Você falou que eu trago aí, né, nos meus textos, LinkedIn, etc. Desde janeiro de 2020, isso passou a ser um laboratório para mim, onde eu testo muito da minha linguagem, de que forma as pessoas absorvem ou não as ideias, e essa evolução vai virar esse livro aí que eu estou construindo junto com a Rô. Poxa, Arthur, você já deu o principal insight ali de um mindset ágil, porque você está testando, você está inspecionando e, obviamente, depois você vai ajustando. Esse é o grande pilar do mindset ágil, inspeção e adaptação. Edu, compartilha aqui com a gente, então, o teu gosto por leitura, aliás, o teu gosto pela escrita, com vários livros já escritos, como que surgiu essa paixão e essa transformação do gosto da escrita e indo para o caminho, o gosto da leitura e depois indo para o caminho da escrita. Lindo dia, André, Roseli, Arthur, querido. Gente, um lindo dia para todos. Você sabe que eu até me emocionei agora quando a Rô estava trazendo a nossa mãe, porque era um barato a gente ver que tinha Barça, tinha livros, romances, Monteiro Lobato, todas essas coisas, né, que
ela fazia questão que a gente tivesse. Então, é interessante, né, que era uma paixão, e acho que um pouco do que a gente papeou ontem, né, André? É uma paixão por servir a gente, por conduzir, né, os filhos para uma condição muito além do que ela teve. Eu acho que é isso que é o desejo de todo pai, de toda mãe, né? De querer levar os filhos a uma dimensão que vai além disso. Então, acho que essa paixão começa exatamente por uma pessoa que não tinha que não teve, né, esse estímulo, e ela fazia questão que a gente tivesse isso. Então, acho que esse sentido foi o que fez. E acho que a segunda coisa que me fez é eu vou fazer a autodescrição da Rô. Ela tem 1,45 m e meio, esse meio é muito importante. Ela tem um sorriso que é único, ela tem uns olhinhos amendoados, ela tem um cabelo meio avermelhadinho e é uma energia que parece Speed Gonzales, aquele ratinho. Então, a Rô foi a misticinha que me pariu. A minha mãe me pariu para a vida, e a Rô, ela me pariu para escrever, né? E eu acho que essa coisa, né, de como o Arthur fala, né, quando ela puxa a orelha, ela traz a gente para um universo que parece que até então eu achava que era alguém iria escrever, né? Alguém tinha, mas a Rô foi exatamente a pessoa que, com aquele jeitinho todo especial dela, faz com que a gente compreenda que nós temos uma missão, e a nossa missão passa por transformar as nossas ideias em páginas que transformem a vida das pessoas. E é isso que eu devo a essa pequena, gigantesca mulher que é a Rô. Edu, olhando a tua audiodescrição da Roseli, poxa, eu vejo ela com essa mão aqui, ela tá com a mão levantada, né, na foto. Eu vejo ela com uma vontade, assim, de ajudar, e se ela tiver que dar um esporro aqui em você, no Arthur, em quem tiver ali num processo de escrita, de livros, ou de artigos, enfim, ela vai bater tão gostoso, Edu, com essa... Eu olho a foto dela aqui, olhando, eu acho que ela vai bater tão gostoso, e a gente vai sair ali com um resultado bacana. E a importância do que você falou, de ter um mentor, de ter alguém que aconselhe, de ter alguém que direcione. Agora, Edu, você falou tão gostoso a audiodescrição que eu vou te provocar a fazer a audiodescrição do Arthur aqui. Olha, o Arthur também é uma pessoa sorridente, com uns olhos brilhantes, e ele tem o cabelinho de anjo querubim, enroladinho, curtinho. E ele é uma pessoa que tem uma presença, um corpo que você sente que ele chegando, e ele tem uma presença. Vocês já perceberam que a fala dele é uma fala que envolve, assim como, né, a energia. A energia do Arthur é uma energia única e uma presença muito forte, e que faz com que ele seja uma pessoa única. Então, não é só os textos, a ação, a cabeça. Quando você fala de mindset ágil, Arthur é uma referência de uma mentalidade ágil que está sempre direcionando para a solução e para aquilo que realmente vai produzir resultados e criar realidades. Não é por aí, Arthur? Pô, eu vou gravar isso aqui e mandar para minha esposa. Olha, e corrobora, né, Arthur, pela grande entrega na JR, que o Edu falou, entrega, execução, ação e criação, né, com a Octa. Muito bacana a descrição, Edu. Obrigado, Edu. Agora, vou provocar, então, agora um pouco a Roseli, né, e aí puxando um pouco sardinha pro irmão aqui, a família Chinia Chique.
A gente fala muito de escrita, muito de narrativa, ela acaba sendo envolvendo, muitas vezes a gente usa algumas estruturas. Então aqui para quem está na audiência, quiser até clicar aqui no mais, chamar mais pessoas para esse bate-papo, quiser levantar a mão, a gente vai colocando aqui para abrir mesmo para perguntas e respostas, para acolher, para contribuir. Sejam muito bem-vindos. Nessa narrativa... o Roberto, por exemplo, ele faz muito uso de uma estrutura do Império, que eu tive a honra, a oportunidade de conhecer. Eu acho bacana. Mas aí tem também storytelling, lá tem Jornada do Herói, que nem é nova assim, já acho que é do século XIX. Enfim, a maioria das histórias, dos best-sellers, do que você tem visto, e aí acho que, óbvio, o Arthur e o Edu podem ficar super à vontade para complementar, segue alguma grande linha, majoritariamente, falando, a maioria segue uma linha? E qual linha que é essa que você possa compartilhar com a gente? Tá. Você sabe que o Du, ele é danado, esse cara. Deixa que eu vou pegar ele. Esse negócio de 1,45 m, como é que pode ser 1,45 m? E meio. Eu acho que o problema é o meio. Essa medida é muito importante. É o seguinte, todo livro, qualquer livro, assim como toda a ação de vocês, sempre deveria de seguir um alicerce seguro, que seria a grande missão de vocês. Por que eu não falo propósito e falo missão? Porque missão tem a ver com ação. Missão é aquilo que você vai efetivamente pôr a mão na massa, sabe? Então, assim, quando alguém fala para mim, Roseli, eu queria muito fazer um livro. A primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é qual que é o envolvimento que ela tem com o mundo do futuro? Qual é o envolvimento que ela tem com o mundo agora? O que efetivamente ela faz para proporcionar algo que faça diferença no mundo? Então, assim, isso que deveria de mover as pessoas para fazer um livro. Quando ela acha isso, quando ela aceita isso, ela está pronta para escrever um livro. E aí a gente está falando de livro, mas é qualquer ação que você queira fazer. Vou fazer uma palestra, vou bolar uma palestra. É por ali que deveria de ir. Então, eu acho que é esse. E aí o livro fica tão fácil, André. O Arthur, o Edu já passaram por esse processo, mas fica tão fácil. E os livros mais fáceis que saíram com muita tranquilidade foi dos autores que já tinham essa clareza, sabe? Mas é isso. O Arthur, ele tem duas grandes experiências. A experiência com o Geraldo Rufino, que foi um livro tão fácil, que saiu muito fácil, e o livro dele, porque ele também teve um processo. E aí, esse processo foi lindo de acompanhar. Não é, Arthur? Conta um pouco aí pra gente, compartilha isso. Foi uma jornada muito bacana, porque meu pai estava se descobrindo uma figura pública, né? Ele estava se descobrindo alguém com esse poder de transformar mindset, transformar até a felicidade das pessoas, né? As pessoas se perceberem felizes com aquilo que elas tinham, através de redes sociais e um pouco de imprensa. E quando veio essa questão da oportunidade de fazer um livro com a Rô, ele tinha um foco inicial que acho que é o que todo aspirante a autor com uma história bacana tende a pensar, de fazer uma biografia, né? Então ele queria contar a história de vida dele
E foi muito bacana o processo de criação disso com a Rô, porque ficou claro que contar a história de vida dele provavelmente distanciaria as pessoas do resultado que ele queria, que era empoderar essas pessoas a fazer o mesmo. Porque se você ouve a história dele como uma corrida só, você fala, cara, esse cara é fora do normal, ele é um alienígena, eu não consigo fazer o que ele faz, porque ele nasceu com um dom. E aí a Rô teve a capacidade de ajudar a transformar isso, e foi um trabalho muito gostoso, a 8 mãos, né, que a gente fez uma turma bacana, em algo muito tangível. Virou um manual que, sim, carrega a história do Geraldo, mas ele ficou tangível. As pessoas conseguem absorver o que está escrito no Catador de Sonhos como referências para ela trazer para a vida dela e começar uma jornada de vamos pensar mais simples, vamos sorrir mais, vamos agradecer por ter acordado hoje, mas tudo isso com uma narração por trás da história de um cara sensacional. Então, tira um pouco aquela figura de Deus, do cara super esquisito que nasceu sorrindo e até hoje está assim, e fica uma pessoa de carne e osso com defeitos e dificuldades, mas que pode sim influenciar a sua vida e a forma como você se comporta. Duas experiências muito complementares mesmo, Arthur. Show. Edu, quer complementar? E aí na sequência a gente abre aqui. A gente tem o Daniel para poder fazer uma pergunta ou complementar. Senão a gente já abre aqui, Edu, para o Daniel. Tranquilo. Eu quero aproveitar e compartilhar uma coisa que eu aprendi com a Rô, que assim, eu vou compartilhar uma coisa que talvez seja um pouco para todos aqui. Eu vi a Rô indo num evento de empreendedores e falando uma coisa que era assim, o livro é legal, mas hoje uma das coisas que é assim, para muitas pessoas, para muitos profissionais, um e-book. E o e-book, ele tem uma trajetória, ele tem uma coisa que você fala assim, parece que é a porta de entrada para o sucesso de muitos profissionais hoje. E isso é um texto, é uma forma de escrita, é uma forma de contar, exatamente de fazer esse impacto. E eu via pessoas emocionadas quando a Rô estava falando exatamente de uma coisa que parece trivial, besta, né? E aí a Rô estava falando assim, esse momento em que você estiver escrevendo o seu texto, lembre-se sempre disso, é a forma como as pessoas vão te conhecer e desejar aquilo que você tem. E isso é exatamente o que o Arthur está trazendo, é alguém ler e desejar o que o Geraldo tem, o que o Arthur tem, sabe assim, o que o Eduardo. E aí eu vejo que essa fala da Rô foi exatamente uma coisa que eu percebo o quanto o Paulo Vieira para ouvir essa mulher e diz assim, ok, Rô, né? Joel J, ok, Rô, né? Roberto Chiniachik, num bate-papo que a gente estava tendo, ele estava dizendo exatamente isso, né? O quanto a Rô, ela tem uma atenção e um cuidado. E é por isso que, quando a gente vê os mentores dos mentores que a gente admira, eu vejo a Rô sendo exatamente essa pessoa que cuida com um detalhe, com uma atenção tão grande, né? Então, por isso que quando eu estou dando uma aula na mentoria da Rô e estou vendo tantas pessoas trazendo um sonho, né, de transformar a sua trajetória profissional de vida em um livro, eu vejo exatamente a Rô, aquela parteira que pega esse projeto e com toda a atenção vai fazendo exatamente isso, né? Transformando a história de vida, né? A trajetória de sucesso de uma pessoa, a trajetória de quem produz um resultado e deseja gerar impacto, né, nos seus leitores, é sempre ter essa lembrança, um e-book, um texto, né, como o Arthur estava falando, um LinkedIn é uma venda, né, um Instagram é uma venda, Facebook é uma venda, e é texto,
muitos textos, eles nascem exatamente disso. E é esse ponto que a Rô trouxe, né? E você também, né, André? É uma estrutura. E que quando você tem clareza disso, parece que o impacto fica maior. Não é por aí, André? Muito maior, Edu. A hora que você acerta a mão na estrutura, na mensagem, por isso esse tema fundamental de comunicação e comunicação escrita, aí você impacta muito, muito mais pessoas. Eu vou abrir para o Daniel fazer aí uma pergunta ou um complemento. Seja muito bem-vindo, Daniel. E quem mais quiser aproveitar essa mega oportunidade, olha só, Roseli, Arthur, Edu, a gente está com um time de especialistas, escritores e construtores de escritores, né? Arquitetos, eu gosto dessa palavra, os arquitetos de sucessos escritos. Pode fazer sua pergunta, Daniel. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu sou o Daniel, sou de São Paulo. E, assim, eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar ouvindo isso, porque hoje eu estou num momento da minha vida no qual estou ressignificando diversas coisas. O momento do ano passado foi assim uma divisão de caminho, onde eu tomei algumas decisões. E eu venho acompanhando aqui já o trabalho da Roseli, em prol até de alguns amigos que eles ressaltam algumas coisas que vão acontecendo na minha vida com relação à escrita. Porque eu, desde os meus 20 anos, até um pouco antes, mas assim, dos 20 anos até hoje, eu sou uma pessoa que faço cartas e mando cartas para todos os meus amigos. E compro selo, e num momento assim que a gente tem a internet, é tudo muito instantâneo, seja pelo aplicativo de mensagem, então tá todo mundo ali já atualizado o que está acontecendo. Eu ainda não consegui encontrar, mas eu justifico nas minhas cartas coisas assim muito inéditas, tanto um acontecimento da vida ou de alguma situação, gerando um determinado conteúdo que vai chegar do outro lado. E tem momentos que por que eu continuo ainda fazendo isso? Ai, que bobagem, ai, que besteira. Porque nas minhas cartas, na maioria das vezes, eu nunca tenho uma resposta. Só que eu vejo o quanto eu vou aprimorando essa minha ideia da escrita, de até mesmo uma situação que eu posso transformar isso em um livro. Que aí eu tenho alguns amigos que eles estão fora, e aí gera também uma emoção maior, porque é uma carta que atravessa o oceano, vai para outro continente. E no começo do ano eu recebi assim um retorno, tipo, olha, desculpa, eu não respondo suas cartas, e a pessoa assim guardando todas. E sempre ela acaba sendo um complemento de uma situação. E aí a pergunta que eu faço: por qual caminho eu devo começar ou tentar instituir para que eu transforme isso num livro ou em alguma coisa até que eu possa arrendar desse meu hobby, desse afeto que eu coloco no momento da escrita? Obrigado. Eu vou te falar que eu quase chorei aqui imaginando a escrita transbordando fronteiras, né? Poxa, obrigado, Daniel, pelo comentário. Acho que a Roseli pode já começar e a gente vai complementando aqui. Poxa, eu me emocionei muito, Daniel. Obrigado. Daniel, é tão legal quando a gente pega uma pessoa como você que tem essa coisa na essência, esse sentimento na essência. Porque livro, para mim, ou qualquer escrita, né? Que nem o Arthur usa o LinkedIn, tem pessoas que usam o Instagram, tem pessoas que usam o Facebook. A escrita é uma declaração de amor para a humanidade, né? Assim como um livro, eu falo, o livro é isso, mas é qualquer escrita. Então eu acho que você está no caminho. Eu acho que cada vez mais você tem que tocar
o coração das pessoas através da escrita sua e montar uma grande legião de seguidores. Porque eu acho que é assim que é todo o processo. Dentro da editora, a gente adora autor que venha com boas ideias. Essas boas ideias, elas têm que fazer parte de um grande pacote. O que é esse grande pacote, Daniel? Primeiro, é ver porque a gente não é uma editora de oportunidade. A gente é uma editora, efetivamente, de autor que queira carreira de autor. E a gente tem que ver exatamente isso, essa vontade, esse desejo de fazer algo pelo outro. E ver uma longa vida para esse, dentro de uma coerência do que ele quer ao longo do tempo. Então é isso, Daniel. Eu não sei efetivamente o estilo que você desenvolve, né? Mas é isso que eu acho que esse é o caminho. É um caminho de cada vez mais se expor através da escrita, tocar o coração das pessoas e arranjar uma legião de seguidores. É o caminho mais eficaz, porque quando você estiver pronto para desenvolver um livro, você já tem uma plataforma maravilhosa. Muito obrigado. E só complementando, as minhas cartas, o que eu acabo escrevendo, tem muito da referência até pela minha escolha de formação. Eu sou formado em ciências sociais, então muitas delas têm um cunho sociológico, mas muito voltado aos dilemas pessoais, às questões emocionais que cada um carrega. Então, o que esse sentimento ele acaba transgredindo ali no dia a dia das coisas em que o meio mesmo que eu estou inserido, o contexto pandêmico, com o distanciamento e a emoção que isso acaba florando particularmente em cada indivíduo. E aí eu coloco isso em algumas palavras no qual o retorno desses meus conhecidos são: pô, você me envolve, você me acolheu e você fala de um jeito que é muito bonito e você está expressando determinadas palavras que fez uma determinada diferença. Hoje pode ser para mim, mas o que você acabou de me dizer, eu comentei com uma companheira de trabalho que impactou e ela quer conversar com você. E é isso exatamente que ainda me deixa um pouco intrigado, porque eu faço de uma maneira muito involuntária. Eu estou no fim do dia, no momento de lazer, fiz as coisas que eu tinha que fazer, e em vez de ver alguma bobagem, perder tempo com isso ou com aquilo, eu acabo sentando na minha cabeceira e aí eu vou fazendo ali cartinhas. Hoje vai ser para 3. E também até uma técnica de eu estar aprimorando os idiomas no qual eu estudei, que aí eu vou soltando assim para todos os lados. Obrigado. Muito legal, né? Muito legal isso, né, Daniel? Muito bacana, né? Essa capacidade que a gente tem de gerar empatia, de gerar esse compartilhamento. Eu acho que isso é muito fantástico. André, não é assim? Eu gostei, Edu, e aqui eu vou fazer super rápido o reset da sala, que a gente já trilhamos aqui 30 minutos, a gente tem mais aí uns 25 a 30 minutos desse nosso talk ágil sobre escrita. A gente já entendeu gostos aqui de leituras e de escritas com a Roseli, com o Arthur, com o Edu. A gente entendeu os fundamentos, né, de um alicerce seguro, então a missão, a ação e autores com clareza, né? Isso foi bem bacana. E acho que a gente teve um insight aqui, Edu, que você teve, que a gente tem aqui profissionais liberais, tem o pessoal de startup também. E em startup a gente fala do MVP, né, o mínimo produto viável. E eu gostei muito do e-book, da ideia, da sacada do e-book, para quem quer trilhar, né, essa jornada de autoria, me parece muito um MVP de um livro.
eu fiz muito essa associação. Então, acho que o Daniel aí, vou deixar 2 dicas, Daniel. Acho que o caminho, lógico, a Roseli falou para a audiência. A minha dica é você ir para um lado aí de treinar no e-book, consolidar, dar mais robustez. E aqui eu vou brincar, é uma dica ágil mais até Clubhouse e de escrita. Na tua bio, coloca um pouquinho mais da tua história, coloca um pouquinho mais desse teu trabalho, acho que divulga mais para o mundo esse teu trabalho. E agora eu vou abrir para pergunta do Hermes. A gente tem uma fila bacana aqui, então, pessoal interagindo, manifestando interesse de interação. Então, vamos lá, Hermes, seja muito bem-vindo. Bom dia, André. Bom dia, Roseli, Arthur, Eduardo, todos os demais na sala. Obrigado pelo privilégio de poder participar e fazer essa pergunta. Eu vou ser assim bem direto, que é mais ou menos a minha cara. Roseli, eu sou aqui de Fortaleza, eu sou Master Coach formado pela Febracis. Eu fui eleito, ganhei o concurso 2019 de melhor ministrante mundial dos treinamentos dos livros do Paulo. E aí eu quero dizer aqui que nos meus treinamentos, e eu dou treinamento também, eu já vendi pelo menos uns 1000 livros da editora Gente, viu? Então, nós somos parceiros mesmo sem você me conhecer. E aí, qual é a minha pergunta? Eu tenho essa facilidade de assimilar um conteúdo e depois transferir esse conteúdo colocando as minhas pitadas, a minha experiência, o meu jeito, o meu toque. Modelo muito o Paulo, modelo muito um pastor americano chamado Joe Osteen. E tenho uma boa escrita, eu sei escrever, porém eu tenho muita dificuldade de sentar para pôr um livro. Eu comecei agora, fim de semana passado, sentei por 2 horas e comecei a escrever um livro para ajudar famílias a colocar suas finanças em dias. Um passo a passo muito simples e misturando um pouco da minha história. Mas eu tenho que ser sincero, eu cheguei na 7ª página e aí eu já meio que não fluiu. Eu tenho tudo na minha cabeça, mas na hora de transformar para o papel, não sei se é um bloqueio, o que é, eu queria uma dica. O que eu poderia fazer, se é possível ter uma dica, para conseguir terminar, porque eu tenho certeza que muita gente pode ser ajudada com a minha experiência, com o meu conteúdo. Eu nasci na favela, moro num condomínio hoje de classe alta em Fortaleza, construí minha vida sozinho, sem herança, sem nada, muito organizado, mas muito técnico. Alô? Eu acho que tá cortando, Hermes. Cortou. Emocional, muito razão. Hermes. Acabou Poxa vida, cortando, Rô. tá falhando, não sei se é só pra mim. Não, pra mim também. Não, tá falhando pra todo mundo mesmo. Tá. Hermes, olha, até onde eu vi, cara, você tá pronto, né, Hermes? Você tá pronto. Só que agora, eu não vou ensinar como é que é a missa pro vigário. Você tem que assumir o protagonismo teu. Hermes, quando você fala que você pega um treinamento e você coloca o teu ingrediente para dar esse treinamento, agora está na hora de você separar tudo que é ingrediente do Hermes e fazer o teu livro, né? É esse que é o bacana. Eu vou falar uma coisa para você. Sabe quando é legal? É legal quando você deixa de ter o livro e o livro tem você. Lá na imersão eu falo muito isso. Porque quando o livro tem você, você não para por nada. Quando você tem essa clareza de missão, essa clareza do teu posicionamento, né? Isso e principalmente quando você se conecta com quem você quer ajudar. Então, aí nada para, viu, Hermes? Nada para você escrever de fato esse livro. Se eu puder complementar, por favor, Arthur. Hermes, você pediu dicas, né? Eu tenho 2 grandes. A primeira faça a imersão da Roseli, porque eu fui para lá sem visão do que eu poderia escrever, né? Sem
nada estruturado na cabeça de que eu já tinha algo para escrever, e eu fui para lá sem a vontade de publicar algo. E você já está, como a Rô falou, no estágio muito mais avançado, porque você sabe o que você quer entregar, você tem a vontade de entregar, e aí você precisa agora de roteiro, você precisa seguir ali uma trilha para entregar aquilo que você já domina super bem. Então, o que transformou lá a minha visão na imersão da Rô foi essa questão de estruturar tudo que eu tenho aqui dentro da cabeça de forma muito intuitiva, colocar isso num roteiro e ter o rito, né? Então, como que a gente constrói isso aqui, como que a gente constrói aquilo ali. E aí uma coisa muito bacana, eu escrevo muito bem. Desde a terceira série eu escrevo muito bem. Não necessariamente eu tenho a habilidade de finalizar a escrita de um livro. E aí foi outra coisa super bacana, porque mesmo depois imersão, eu experimentei escrever sozinho, e eu achei que o melhor caminho depois era sentar com uma ghostwriter e fazer esse negócio, porque você precisa de um tipo de dedicação que eu não estava preparado a impor. Então, o fato de você ter tentado escrever e ter parado na 7ª página, saiba que eu parei na 3ª. E mesmo assim, meu livro funcionou super bem, estou super feliz com esse texto, mas é importante você trazer para perto também quem vai te ajudar nessa jornada. Mas vale a pena, e você fica muito... A partir do momento que, como a Rô falou, o livro, você passa a ser do livro, você passa a se sentir muito egoísta de ainda não ter feito esse processo. Porque você sabe que você tem alguma coisa em mãos que pode mexer na vida das pessoas e tá só na sua mão. Você sente aquela necessidade de entregar isso logo. Você tira... Eu concordo. Pode falar, Edu. Concordo plenamente com o Arthur. Eu diria que eu também tenho duas. É você ter a Rô do seu lado e ela ficar... pegando na sua mão e fazendo exatamente o que ela fez comigo. Do jeito que o Arthur fala, eu não parei na 3ª página. Eu fiquei 5 anos esperando escrever a 1ª página. Então, a Rô foi exatamente a pessoa que deu esse start. E aquilo que a sugestão do Arthur, a mentoria da Rô, faz realmente uma gigantesca diferença, porque exatamente eu vejo na mentoria uma coisa que é aquilo que eu vivi com a Rô, tendo ela do meu lado, fazendo, me acompanhando, é exatamente isso que eu vejo acontecer dentro da mentoria. O que a Rô faz exatamente com os grandes best-sellers da editora. Então, por isso que acho que essa fala do Arthur é perfeita. Eu gostei muito da tua fala, Rô, do complemento do Arthur e do Edu. Primeiro, eu pelo menos sempre tive um crescimento quando eu estive próximo de mentores. Foi onde acho que alavancou, é um salto quântico, um salto qualitativo muito grande. Então, acho que fica claro essa recomendação. Agora, Rô, tinha uma pergunta que era de fato quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Era o livro ou o autor? Essa você matou no peito e eu gostei bastante aí quando o livro tem o autor, né? E agora acho que o Hermes tem isso daí e agora é o caminho aí com a mentoria. Show de bola. Eu vou abrir agora a pergunta. Pode complementar, gente, Hermes? E eu já abro na sequência para Elis. Obrigado, gente. Um beijo para vocês. Realmente eu ouvi o que eu precisava. Rô, eu mandei uma mensagem no seu privado. Se você puder, tiver um tempinho só para me dar um canal de como é que eu me aproximo para poder saber sobre a mentoria. E Arthur, vou mandar porque eu não entendi qual é o nome do profissional. Não sei se é copywriter, ghostwriter. Se você puder, também vou te mandar uma mensagem para ajudar. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Beijo grande, Hermes. É ghostwriter, escritor fantasma. Obrigado. Elis, seja muito bem-vinda. Pode abrir o microfone. Aproveita esse momento ímpar aqui com a Rô, o Arthur e o Edu. Bom
Bom dia a todos. Realmente um momento ímpar. A família Chinachique tem uma mão terapeuta, assim, impressionante, tocante, assim, né? E essa semana, Rô, eu usei seu santo nome, mas não foi em vão. Uma pessoa que tem uma história muito linda para contar me disse, eu vou escrever um livro. E eu falei, eu sei quem pode ajudar. A pessoa tem mais de 20 anos fazendo treinamento, formação de cães-guias para cegos. As histórias que este rapaz conhece de inclusão no mundo, e principalmente no Brasil, eu digo no mundo porque ele é reconhecido mundialmente como um dos melhores treinadores. E ele é aqui, nosso parceiro profissional, na Escola de Cães-Guias, que eu faço trabalho voluntário. Eu falei seu nome, estou dando aqui um spoiler, que eu aprendi com o Roberto. Eu falei para ele chama Fabiano, eu falei, Fabiano, eu vou te colocar perto de alguém assim que vai te ajudar. Mas o André, eu acho que ele é minha alma gêmea, e eu quero dizer que, mais uma vez, o André me faz eu acordar para uma situação. Eu estou pensando lá no livro do Fabiano, e se uma amiga estivesse me ouvindo, diria assim, Elis, e o teu? E aí eu tenho para dizer que eu já escrevi 200 páginas e abandonei, já escrevi 180 páginas e abandonei, já escrevi 80 e abandonei, e está na hora de eu fazer a mentoria da Rô. Então, André, mais uma vez, eu tô aqui só para te agradecer, porque você sempre me pega pela mão na hora certa. Obrigada. Rô, Eduardo, Arthur, vou ficar aqui no cantinho quietinha, aproveitando que tá sensacional. Gratidão. Gratidão, Elis. Uma honra, poxa, ouvir esse teu depoimento, sabe, do apreço que eu tenho por você, do sentimento que a gente nutre um pelo outro. E você tocou num ponto legal, vou até falar de um ponto de vista de negócios mesmo. O Clubhouse tem sido uma plataforma incrível que a gente tem conhecido histórias mesmo das pessoas, história de vida, história de resultado, história de entrega, histórias de superação. E eu tenho frequentado uma sala que se chama Histórias Inspiradoras. Então acho que até para a editora Gente, por exemplo, não sei, Rô, como é que o time aí está organizado, mas acho que é uma fonte, um celeiro aí de oportunidades mesmo, de nomes ali de surgirem, de ser mais um canal mesmo de contato ali, de avaliar, de tocar ali alguns potenciais autores best-sellers. Acho que pode ser um trabalho aí bem bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, a Yara, dos Caçadores de Bons Exemplos. Aí depois já chamei para um talk. Então a coisa aqui no Clubhouse é super dinâmica, super bacana. Pode ser uma... André, eu concordo plenamente. Eu estou demorando muito para fazer esse horário, mas já está na minha lista, tá? De desejos. Agora, Elis, que coisa linda essa coisa da inspiração, de você colocar o Fabiano para contribuir com outras pessoas que podem estar fazendo esse trabalho, e ele pode estar inspirando pessoas que não estejam tão próximas dele, mas que ele pode estar multiplicando esse trabalho aí pelo mundo, né? Muito, muito, muito interessante. Tem livro que a gente precisa fazer. Não é que a gente tenha a possibilidade de sim ou não. O do Fabiano acho que é um deles. E Elis, eu volto a te falar. É um pouco isso, né? Assume esse protagonismo. É só essa pitadinha, tá? Porque ninguém faz 200, 180 páginas e depois falar, ai, será? Tá certo? Você tá super certa. Você tá super certa. Você é uma coach writer, mas você é muito mais que isso. Você tem uma sacada assim que toca a gente profundamente. Vamos em frente. Eu estarei na tua mentoria. Eu vou ficar no teu pé. Beijo. Não, eu acho que vai ser o contrário, tá? Eu tenho certeza que vai ser o contrário. Vamos junto. Agora meu tema é mais que inclusão. Eu quero falar desse que é adiante. Depois que a gente inclui, o que acontece? Tá bom. Tem muita exclusão que acontece depois da inclusão. Então a gente vai olhar para isso. Beijo grande.
Obrigado, Elis. Vamos de protagonismo ágil. Muito legal. André, Diga, Rô. tem uma pessoa que é uma pessoa super especial, que mora no meu coração, essa Karine. Ela é autora da Editora Gente, e ela tem se alguém pode falar de missão, essa mulher, ela pode falar de missão, não pode, Karine? Eu acho que ela pode, ela deve, e eu tenho uma curiosidade da Karine. Eu nunca tinha ouvido falar do termo autor long seller. Já conhecia best seller. E aqui na biografia, então, o Daniel, depois olha a biografia da Karine, por exemplo, ela colocou muita coisa legal e que vai trazendo ali um rapport, conexões, insights, e eu gostei bastante, ali me destacou o long seller. Então, por favor, Karine, seja bem-vinda e depois me explica aí o que é esse long seller. Obrigada. Obrigada, André. Bom dia. Obrigada, Roseli. Edu, bom dia. Saudade de vocês. Prazer estar falando aqui. Bom, o long seller, quem me explicou que eu era uma editora long seller foi a própria Roseli. É quando um autor, ele saiu como um best-seller, mas ele não para de vender, ele sempre está vendendo um livro, mesmo depois de anos de já ter sido lançado, esse livro ainda é procurado. Então, num podcast que eu fui fazer com a Roseli há 2 anos atrás, lá na editora, ela trouxe esse termo, long seller. Eu acho que ficou claro, André? Perfeito, perfeito. E meus parabéns por ser uma long... Aliás, parece que é o próximo degrau, né? Depois de um best-seller, transformá-la em um long seller. Meus parabéns, Cá. Na verdade, eu até transfiro o mérito disso, né, para a própria Roseli. Já tem muita gente aqui puxando a famosa sardinha para o lado dela, como dizem, mas ela realmente é maravilhosa. E eu vou resumir aqui como é que foi a minha história como autora e autora da Editora Gente. Para escrever, para mim, sempre foi tudo muito fluido, porque sempre fui jornalista, então falar e escrever era comigo mesma. Mas foi em 2017 que eu participei de um projeto onde um vídeo de 5 minutos, onde eu resumia bem a minha história de vida, viralizou. E esse vídeo foi parar nas mãos da Roseli, né? E aí foi aí que veio um convite da editora, e segundo a Roseli, eu já era uma autora pronta, eu já estava pronta. E pegando a pergunta do Hermes, que estava aqui, se não me engano, né, sobre até a dificuldade de seguir escrevendo, fica aqui o que aconteceu comigo e talvez até uma dica. Eu escrevia, né, então eu não precisei do famoso ghostwriter. Porém, eu não sabia como fazer a ordem desses capítulos, como seria esse roteiro. Então, o que eu fiz? Eu fui escrevendo os capítulos aleatórios, porque o meu livro, ele não precisa necessariamente ser lido na sequência. É um livro de autoajuda, então eu falo sobre perdão, gratidão, medos, inseguranças, enfim, tudo que a gente vive na vida. Então eu pude ir escrevendo sobre cada tema aleatoriamente, e aí foi a editora Gente, a Carol, né, que foi a minha gerente editorial, que construiu essa sequência, esse roteiro junto comigo. Então, muitas vezes, o autor ele pode escrever bem, saber o que ele quer escrever, mas ele pode ficar perdido na jornada que ele vai oferecer para aquele leitor. Como é que seria essa sequência? Como esse livro poderia ser dividido num percurso em que o leitor viva mesmo uma jornada e termine o livro como alguém que viveu uma história junto com aquele autor, né? Então, a editora foi brilhante, a Roseli é maravilhosa, foi um convite que mudou a minha vida e eu sou muito grata. Cá, posso te provocar? É uma jornada ágil essa escrita, onde você inspeciona e adapta a todo momento o conteúdo? Sim, muito ágil, porque principalmente quando a gente fala da editora Gente, né? Porque quando o autor dá start nesse livro, a gente está em contato o tempo todo
com a gerente ou gerente editorial. Então eu ia escrevendo, o gerente estava olhando tudo do outro lado, discutindo comigo, o que não estava legal, ela pontuava na mesma hora. Chegou no final, quando estava quase pronto o livro, a minha gerente, a Carol, ela entendeu que faltavam alguns capítulos que eu precisaria escrevê-los ainda, mas foi tudo muito rápido. Quando a editora a gente fala, o livro vai sair daqui 3 meses, o livro vai sair daqui 3 meses. Excelente, Ká. Poxa, eu fico muito motivado, né? Eu até estava falando ontem à noite com o Edu de para esse ano aí encaixar algum livro sobre agilidade, ou sobre ágil, sobre o propósito ágil. Então eu estou namorando aí também essa escrita. Então acho que o teu depoimento me motivou mais ainda a tornar realidade esse meu sonho. Que bom, fico feliz, André. Obrigada, viu? Obrigada a todos aí. Um beijo para vocês e um bom dia para todo mundo. Karime, Beijo, Karime. a Karime é uma inspiração, Essa mulher ela é super disciplinada, mas o vídeo dela me impressionou tanto com o alto astral que ela fez, a graciosidade dela, e aí a gente foi atrás dela. E olha, gente, eu vou falar por que isso foi legal, tá? Porque geralmente a gente recebe 800 títulos por mês. E a gente ir atrás de uma pessoa é difícil, tá? Não é assim. Apareceu esse vídeo na minha mão, eu falei, puta, vai atrás dessa mulher aqui. E olha, e é um livro lindo, long seller, porque é um livro atemporal, é um livro que os feedbacks desse livro que a gente recebe são lindos, depoimentos maravilhosos. É só por isso que é long seller, porque é um livro que venceu a lógica do tempo. Tá bom? Delícia estar com você, viu? Obrigada, eu que agradeço. Acho que é importante a gente contar um detalhe também aqui. Quem conhece pessoalmente a Roseli e o Edu, por exemplo, as pessoas não estão me vendo, né? Mas é uma história. E é uma história que as pessoas chamam de uma história muito inspiradora, né? O livro chama-se Viva com Leveza, porque no Réveillon de 2011 para 2012 eu estava indo para Floripa e eu estava indo num ônibus de 2 andares. Esse ônibus virou e entre mortos e feridos eu sobrevivi e fiquei sem o braço direito. Então eu sou amputada há 9 anos, né? E o que chamou muito a atenção das pessoas na ocasião era como é que eu não estava indignada, não estava revoltada, não tive um quadro de depressão. Como é que alguém passa por uma situação catastrófica assim e está vivendo com leveza, né? E aí foram alguns anos depois, eu já era palestrante motivacional, que um projeto veio fazer uma entrevista comigo de 1 hora. Era um projeto da Paola de Orleans e Bragança na época, e a entrevista de 1 hora virou um vídeo de 5 minutos, que a gente somando todas as redes, todos os lugares em que foi compartilhado, o vídeo bateu 20 milhões de views. E foi aí que esse vídeo caiu nas graciosas mãos da Roseli e veio esse convite, que para mim foi muito lisonjeiro, porque sim, eu sei quantas pessoas procuram a editora, procuram por ela, querem se tornar autores, e eu recebi esse presente da vida através das mãos dela. Que lindo, Kai. E os livros, de fato, eles perpetuam, né, as histórias. Eu gosto bastante desse conceito. Eu vou abrir, a gente tem mais uns 5 minutinhos aqui do nosso bate-papo. Então eu vou falar que vai ser um bate-papo até mais ágil aqui nas perguntas e respostas. Então vou abrir para o Davi. Pode fazer tua pergunta, Davi. Seja muito bem-vindo. Fala, pessoal. Bom dia. Obrigado pela oportunidade aqui. Tá numa sala aqui com o Arthur, que é parceiro, Roseli, André e Eduardo. Muito bom. A minha mãe, ela foi reitora da PUC aqui em BH, né? Eu sou mineiro, e escreveu 2 livros e tal. Ela sofreu poliomielite. Então,
foi muito duro, né? Foi um pouco rejeitado pela família, a família não entendeu e tal, e também isso nunca foi uma dificuldade para minha mãe. Então ela escreveu 2 livros e eu vim dessa carga, né? Eu sou engenheiro pelo meu pai, que trabalhou 40 anos na Fiat, e tenho essa carga bem, vamos falar assim, trazendo bem essa questão da faculdade e tal, porque minha mãe foi muito nessa área de magistratura e tal, e meu irmão puxou o lado dela, meu irmão foi ser juiz federal, e eu parti para a área da engenharia. Enfim, nessa constituição familiar, eu sempre gostei muito de livros, né? E sempre achei muito bacana essa questão de poder escrever alguma coisa contando uma história. E o que a gente tem percebido, o movimento atual igual na editora gente aí, tem muitas pessoas que escrevem aí, que gosto muito das histórias, que é o caso do Joel Jota, o Gustavo, Caetano, Thales, enfim, várias outras pessoas, o Arthur também é um deles. E tem esse movimento da autobiografia, né? De falar um pouco de como o empreendedor, eu vou falar um pouco mais da minha área, como o empreendedor conseguiu alcançar aquilo, chegar em determinado ponto, etc. E aí eu queria entender de vocês, né, se vocês acham que isso é um movimento e que ele dura mais tempo, se perpetua por mais tempo, de ter os best-sellers aí focados tanto nessa qualidade de vida, igual a Karine falou, nessa questão da autoajuda, como também nessas autobiografias voltadas para o empreendedorismo, né, contando essas histórias aí, cada uma com uma história incrível, que é também o caso, por exemplo, do Geraldo Rufino. É isso. Obrigado. Eu posso comentar. Pode falar, Rô. Davi, que bom, que delícia ser jovem desse jeito, querendo fazer diferença. E você está cercado de bons amigos, viu? Joel Jota, essa turma que você segue, o próprio Arthur é uma pessoa que a gente está próximo. O Arthur é fantástico, ele está me ajudando numa mega organização que eu estou fazendo lá na editora. Putz, o Arthur nem se fala, o cara é muito bom como gestor, como conselheiro, como mentor. O que eu acho, tá? O que você chama de autobiografia, na realidade, é trajetória, né? Então, como é que... Porque... quando a gente fala de biografia, a gente fala para pessoa de muito tempo de vida. Sei lá, estou com 80 anos, vou escrever minha biografia. Aí você já fez tanta coisa que tudo bem. Mas, Davi, você há de convir comigo que você ainda vai fazer muita coisa, né? Então, é fazer um livro com a trajetória dele. Por quê? Porque você vai inspirar muita gente a fazer igual. E principalmente você vai compartilhar o teu método, né? Então isso seria fantástico, dá certo. Mas lembra, isso não é um livro só. Isso é algo que você desencadeia e é bom porque você vai se desafiando qual que é o próximo livro, tá certo? Ou seja, qual que é o seu próximo passo para você ter essa visão de longa distância. O que é legal, quando você escreve um livro, isso eu sempre falo, você não escreve um livro para agora e nem para o passado. Você escreve um livro para o futuro. E isso é que te desafia. Porque o livro que você escreve hoje é onde você quer onde você quer estar daqui a pelo menos 5 anos. Esse é o livro. Aí você vai falar para mim, Roseli, mas você é maluca. Como é que eu vou saber? Você vai saber sim, você sabe. Eu tenho certeza que cada um de vocês sabe aonde vocês querem estar. Então, por isso que os livros da editora dão certo.
porque é para lá que a gente pensa. Eu não quero um livro agora, nesse minuto do Davi. Eu quero um livro para onde o Davi vai. E aí, ele nesse livro, ele conta a trajetória dele. Mas não é biográfico. É principalmente aonde que foram as lições que você aprendeu. Tá certo? Então, Entendi. É mais ou menos por aí. Show, Roseli. Para mim, clareou muito também esse insight de pensar num livro daqui quanto tempo, né? Em 5 anos, em 3 anos, onde eu vou estar. Muito bom. Obrigado, Davi, pela pergunta. Vou abrir agora para a Márcia. Pode fazer a tua pergunta, Márcia. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Márcia. Se vocês dão uma olhadinha no meu Instagram ou no meu Clubhouse, eu sou bem nova nas redes sociais. Eu estou começando agora a organizar toda a bio, falar um pouco mais sobre mim. Eu estou muito, muito feliz mesmo de estar aqui. Roseli, Eduardo, o André, todos vocês estão conhecendo agora. A Roseli e o Eduardo eu já acompanho pelas redes sociais, pelo Instagram. Eu sempre estou assistindo a lives de vocês. Eu já me inscrevi para a imersão do Best-Seller, né? Eu vou estar, acredito, na próxima turma. Assim que tiver a próxima turma, eu acredito que eu vou estar. Estou esperando os e-mails. E, então, eu sou uma brasileira que moro na Alemanha há 18 anos. Aos meus 14 anos, eu li um livro, peguei emprestado numa biblioteca, o livro da Christiane F., uma alemã. No livro ela fala sobre eu, drogada e prostituída. Eu vim para a Alemanha, Roseli, e vivi exatamente essa situação. E eu já conversei com várias pessoas sobre escrever o meu livro, e toda vez já vi outras editoras, mas eu já até sonhei em fazer esse livro com vocês. Porque toda vez que eu vou escrever parte do meu livro, eu choro muito. E aí, eu orando também, eu sou uma pessoa que hoje cristã, aí eu falei para mim assim, eu tenho que fazer o meu livro em uma editora que venha entender a minha história. Hoje eu faço treinamentos para mim, estou fazendo a formação em desenvolvimento pessoal, treinamento em desenvolvimento emocional e estou indo para o Brasil esse ano, se tudo der certo, também fazer outras coisas assim, para eu poder também ajudar mulheres. E eu só vivo na Alemanha esses 18 anos, mas tive a oportunidade de viver situações que eu acredito que eu vou poder ajudar muitas outras mulheres. Hoje eu tenho 46 anos e eu vejo aqui, eu digo, Alemanha, mulheres brasileiras que não têm coragem de falar um pouco sobre si com ninguém. E aí eu falei, não, eu tenho que escrever esse livro. E eu ouvi a semana passada alguém dizer assim, histórias não vendem. E eu não tenho isso na minha mente, escrever para vender. Eu quero escrever para ajudar. E eu tenho esse sonho de escrever o meu livro com vocês. Eu gostaria de fazer a mentoria com vocês, me preparar, porque, como eu falei, sempre que eu vou escrever um pouco mais da minha história, hoje eu já tenho umas 300 páginas, mesmo tendo um bom conhecimento de desenvolvimento pessoal, sou uma pessoa que eu cuido muito bem de mim, da minha alma, acredito eu, mas tem trechos que eu ainda choro muito. E eu não quero entregar esse livro, mesmo que ele não seja um best-seller, mesmo que ele não seja um livro vendido no mundo, ou pessoas não se interessem para ler, mas eu não queria fazer em qualquer editora. Com todo respeito a todas as editoras, mas é porque eu já acompanho o trabalho de vocês no desenvolvimento humano com pessoas, e eu respeito muito, e eu gosto, e eu gostaria de chegar o momento de eu poder fazer meu livro com vocês.
Muito obrigada a todos. Eu Obrigada acho, a vocês. eu acho que o momento chegou, Márcia. Wunderbar. Willkommen. Márcia, é muito legal, é bárbaro, eu conheço o livro que você citou, mas eu acho, sabe, Márcia, que você tem um jeito próprio. Não é à toa que você está se trabalhando, né? O Du, que está aqui, ele me ensinou uma coisa muito, muito importante: ressignificar essas histórias. Então, eu acho que quando você fizer definitivamente esse passo, aí você vai poder ajudar muitas mulheres. Eu vi lá no teu perfil que você tem esse desejo, mas eu acho que você tem que fechar esse ciclo para poder, daqui para frente, imaginar o que de positivo você pode fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem por exemplo, se eu vou falar de tecnologia e inovação, eu posso falar de 2 jeitos. Eu posso pregar o caos e eu posso pregar o quanto vai ser maravilhoso a partir da tecnologia e da inovação, principalmente privilegiando a humanidade. Você percebe, Márcia, o que dá para fazer com essa tua história maravilhosa? Dá para você, a partir de agora, ajudar muitas mulheres a partir do bem, a partir do que elas podem resgatar de identidade, de poder. Mas assim, se eu fosse você, eu não ia pelo caminho do livro que você falou, mas eu ia por um caminho muito positivo, porque o teu tom de voz, o que você fala é positivo. E esse trabalho que eu fiz lá atrás de ressignificar as histórias, elas têm um motivo para isso ter acontecido. Edu, fala um pouquinho, mas obrigada. Eu estava ouvindo aqui a Márcia, o toque da rua é preciso. Eu tenho uma frase que eu digo que assim: seja a referência que o mundo vai seguir. E é exatamente isso, Márcia, que você tem, né? Você não tem só você não tem a história, você não tem a dor, você tem a solução. Quando você está ressignificando e criando todo o poder que você tem na ação que você construiu, na trajetória que você construiu, quando você se empodera, quando você cria exatamente a referência do resultado, da realidade que você é capaz de levar as pessoas a viverem, é isso que impacta, é isso que vai transformar, é isso que vai criar por isso que assim, esse long seller, porque ele vai ser uma ação, uma solução, uma referência que vai transitar e vai transcender o tempo, porque sempre vai ser uma solução, sempre vai ser uma referência de algo que as pessoas podem colocar na vida delas para ressignificar e produzir o resultado que elas desejam e merecem estar vivendo na vida delas. Joia. Cirúrgico, Edu. Que bacana. Poxa, insight muito legal para Márcia. Eu vou abrir agora a última pergunta da Niriane. Obrigado pela pergunta, Márcia Wunderbar. E Niriane, pode abrir o teu microfone. Bom dia, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou usuária bem recente aqui do Clubhouse. É o primeiro evento que eu estou participando. Eu estou um pouco nervosa, um pouco ansiosa por causa disso, mas
histórias incríveis aí que eu ouvi. Mas esse livro da Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída, eu li quando eu tinha 13 anos, eu já estou com 39. Foi um livro que me impactou bastante e gostei muito, assim, da história dela, se for, né? Foi algo inspirador também. E, bom, eu tenho várias dúvidas sobre a questão de escrita, mas eu pretendo fazer essa imersão da Roseli. Eu acho que várias das minhas dúvidas vão ser tiradas lá. Mas contar um pouquinho da minha história brevemente. Eu sei que a gente está com o tempo meio estourado, mas o meu propósito é ajudar mulheres no processo de decisão sobre a maternidade. Eu tenho 39 anos, aos 34 eu decidi não ser mãe. E eu vi o quanto esse assunto ainda é um tabu na nossa sociedade, em praticamente todas as sociedades, né? Em todas as culturas. A mulher ela é muito julgada, tratada com muito preconceito. E eu passei por um longo processo nessa tomada de decisão. Foram anos, né? Refletindo, pensando, ponderando. E eu não vejo muito material sobre isso no mercado, assim, sabe? A época que eu estava em processo de decisão, eu gostaria muito de poder ter tido uma mão que me guiasse também, ou que me ajudasse nesse processo de decisão. Eu tive que trilhar esse caminho sozinha, praticamente. Então, eu estou escrevendo um livro agora sobre essa temática, né? Eu sempre gostei muito do formato de diário, assim, como se as pessoas estivessem contando para o seu diário, né? O processo que vão passando, tipo uma saga, assim, do herói, né? Mas eu tô pensando em começar com o e-book, né? Como a Roseli até sugeriu para o colega inicial lá. Tô pensando em começar com o e-book. Mas a minha dúvida são duas dúvidas que me vieram durante aqui nossa conversa. Como achar um ghostwriter, né? Porque eu sou bem verde mesmo nesse universo editorial, então não faço ideia como se acha uma pessoa qualificada e boa para isso, né? E também, a outra dúvida, eu tenho pensado em não fazer só uma versão escrita, de que durante o livro, né, o e-book, tenham recursos multimídia, por exemplo, de fotografar um QR Code e cair numa cena, tipo, gravada por pessoas, né, para exemplificar melhor o que está ali no livro. Ou de levar para uma história em quadrinhos, enfim, alguma coisa que a pessoa não fique somente ali no livro, mas que ela tenha recursos que não prejudiquem a leitura se ela não acessar, mas que seja complementar se ela acessar. Eu não sei se isso existe também no mercado editorial e como o mercado editorial vê esse tipo de iniciativa mais multi, assim. Então, era isso as minhas duas dúvidas. Obrigada. Miriane, putz, é nobre pra caramba o que você quer fazer, que é essa coisa de ajudar mulheres, né? Dar direção para as mulheres. Eu acho que não precisa nem de ajuda, mas dar direção para as mulheres. Gosto muito. Existe um grande movimento para isso. Acho que é importante. Quando você foi me falando de diário, é incrível que eu pensei em filme, mas tem um jeito de fazer livro que é um jeito que tem ritmo. Então, existe uma metodologia de roteiro, de livro, que eu diria que vale a pena seguir. Então, o diário, às vezes, a pessoa pode parar e por algum motivo e não voltar. Eu gosto de envolver o leitor para que ele chegue pelo menos até 2/3 do livro, porque aí depois o ritmo do livro ele consegue ler sozinho. É importante porque quase 80% das pessoas não leem o livro até o final. Então, se eu parto do princípio que é o seguinte: o livro que eu leio até o fim, eu indico. E esse é um grande trunfo para quem quer ser best-seller, sabe? O livro ser indicado. Então, e aí sim, a partir desse movimento, ele acontece.
A história do QR Code eu acho o máximo, tá? Eu tenho vários livros de negócios que têm entrevistas gravadas. E aí a gente aproveita, faz entrevistas gravadas com o pessoal que ajuda nesse movimento. Sei lá, por exemplo, eu vou entrevistar o Rony sobre um determinado aspecto, Gustavo Caetano sobre outro aspecto. No seu caso, dá para você chamar um monte de gente que entende profundamente de pessoas e aí colocar esse colorido. Então, eu acho bom, mas também é o seguinte, se você puder já colocar no texto essas entrevistas, também é legal, tá? Sei lá, entrevistou, porque não é todo mundo que tem a paciência de abrir o QR Code, tá? Então é isso, mas é nobre. Você quer saber de Ghostwriter, tá certo? Ghost, se você me mandar um direct, eu posso indicar alguém, mas assim, Ghostwriter, ele só deve de entrar a hora que você tiver absolutamente confiante no roteiro do livro. O Ghost, ele é um redator, ele não pode ser um coautor, porque aí bagunça tudo, tá, Liliane? Então, é isso. E é melhor já ter o livro escrito ou dar o esqueleto do livro para o Ghostwriter dar uma olhada? Só o esqueleto, aí o Ghost entra. Entendi. Não, isso eu já tenho eu tenho as 20 primeiras páginas escritas já. Tá. Não, então o roteiro todo pronto e ele todo pesquisado, tá bom? Então, porque senão aí fica inventando moda e aí o Ghost pode estar interferindo na sua obra. E aí não é legal, Liliane. O legal é que ele atue como um facilitador da escrita, tá bom? Entendi. Obrigada. Eu vou te mandar um direct, então, para perguntar a indicação. Muito obrigada. Parabéns. Delícia participar desse bate-papo, André. Foi um presente. Poxa, o presente foi todo nosso, Roseli. O presente foi todo nosso. E homenageando aqui, você falou do livro, né? Das pessoas que leem até o fim. A homenagem também a todo o público aqui, a audiência que ficou até o fim. Ficou até o fim bem engajado, Rô. Eu agradeço imensamente, Rô, a tua enorme contribuição em sermos autores ágeis, autores com escrita ágil, best-sellers, long-sellers. Arthur, sempre cirúrgica a tua contribuição, sempre incrível. Edu também, Karime, Márcia, Niliane, todos que passaram por aqui, todos que estão aqui na audiência. Hoje o meu dia foi incrível. Muito obrigado mesmo. Rô, quiser dar uma palavra, Edu, Arthur, e a gente já se despede. Deixa eu me despedir, gente, porque eu estou entrando agora às 9 horas para falar de vida extraordinária. E gratidão, gratidão André, Arthur, Karime, tá? A todos que contribuíram. E um super abraço para todos. Um forte abraço, gente. Delícia estar aqui. Muito obrigado pelas perguntas maravilhosas que a gente tem a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho do meu mundo aqui de livros. André, muito obrigado. Arthur Rufino, Delícia, Karime, Márcia, Niliane, muito obrigada, viu? Fica a dica aqui de sigam essas feras. Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês aí. Maravilhoso dia a todos.